Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ivan. Nessa videoaula nós vamos falar a respeito de ângulo de dois vetores, né? Como que a gente faz para determinar o ângulo entre eles. Nessa abordagem nós vamos fazer apenas uma abordagem geométrica e a abordagem algébrica a gente vai ver um pouco mais adiante, tá certo? Então, o ângulo entre dois vetores, U e V, né? Então imagine que a gente tem os vetores lá, U e V, tá certo? O ângulo vai ser o ângulo formado pelas semirretas OA e OB. Tal que esse ângulo vai estar entre 0 e π. Tá? Então nós vamos ter um vetor OA e um vetor OB. Né? E o ângulo formado entre essas semirretas é o ângulo θ que a gente vai atribuir, né, aos dois vetores. Ah, como assim, professor? Vamos lá. Então, vou desenhar aqui para vocês os dois vetores, U e V. Né? Então, nós temos, primeiramente, o vetor U. E aí nós temos um outro vetor, para facilitar, vou fazer aqui na horizontal. É o nosso vetor V, tá certo? Nós vamos pegar esses dois vetores e vamos unir eles pela sua origem, né? Por onde começam os dois vetores. Então, nós vamos carregar U na direção do V, por exemplo, ou V na direção do U, né? Tanto faz. Então, vamos lá. Eu vou desenhar primeiro o vetor V, que ele é mais fácil de ser feito aqui na horizontal. Esse é o nosso vetor V. E o vetor U, vou pegar aqui bem certinho a inclinação, tentar trazer aqui. Mais ou menos isso daqui. Tá? Então, olha, coloquei os dois, né, com origem comum. Né? Essa origem aqui vai ser no ponto O. Aí aqui na ponta do vetor U, nós vamos definir um ponto A, e aqui na ponta do vetor B, nós vamos definir, né, o ponto B. Aonde está o ângulo θ? O ângulo θ está aqui dentro, entre esses dois vetores. Tá? Então é aqui que aparece o nosso ângulo. O θ é esse O com risquinho na horizontal, né, cortadinho ali. Tá certo? Então é dessa forma que nós vamos definir o ângulo entre dois vetores. Nós precisamos primeiramente ter os dois vetores, aí nós vamos colocar eles com as suas origens em comum, né? Sendo aqui a origem aqui a extremidade, né? Tá? Colocamos as duas origens em comum e aí nós podemos definir aonde fica o nosso ângulo θ. Tá? Observações. Né? Vamos pegar aqui a letra A. Se eu tenho θ igual a π, né? Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 180 graus, tá bom? Π radiano, 180 graus, é a mesma coisa, tá joia? O que acontece se eu tenho θ igual a π? Isso significa, né, que os dois vetores têm a mesma direção, mas sentidos opostos. Né? Então a gente pode pegar aqui e traçar os dois vetores. Né? Reparem que eu fiz uma reta só, né? Aqui seria a nossa origem. Para cá eu teria o vetor V, por exemplo, e para cá eu teria o vetor U. Né? E aqui nós teríamos o ângulo θ entre um vetor e outro. Né? Aqui, ó, esse aqui seria o nosso ângulo. θ igual a π, ou seja, 180 graus. Tá? A nossa observação, letra B. Se eu tenho θ igual a zero, o que acontece? Vou pegar aqui outra caneta. θ igual a zero. Né? Isso significa que U e V têm a mesma direção e sentido. Né? Então vamos desenhar aqui. O vetor U e V com θ igual a zero. Vou fazer aqui um dos vetores, por exemplo, esse é o vetor V. E o vetor U é o vetor vermelho. Um pouquinho menor ali. Tá? Esse aqui é o vetor U. Reparem que o ângulo entre eles têm a origem comum, né? E o ângulo entre eles é igual a 0 graus. Né? Vamos pegar a nossa observação, né, C, ou a nossa terceira observação, para ver o que acontece. Se eu tenho θ igual a π sobre 2, tá? Para quem não lembra, π sobre 2 é 90 graus, tá, pessoal?
sobre 2 radianos igual a 90 graus. Isso significa que U e V são ortogonais. U e V são ortogonais. O que é ortogonal? Ortogonal é ter um ângulo de 90 graus, né, entre eles. Eu vou utilizar aqui um retângulo. A gente sabe que os ângulos internos são todos iguais a 90 graus. Né? Então aqui, por exemplo, eu tenho o meu vetor U e aqui eu tenho o meu vetor V. Aqui o θ é igual a 90 graus. Né? Θ. Então isso significa que eles são ortogonais. Tá? Nossa observação, né, a letra D. O vetor nulo é considerado ortogonal a qualquer vetor. Né? Então, o vetor nulo, deixa eu escrever com outra cor aqui. O vetor nulo é ortogonal a qualquer vetor. A qualquer vetor. Né? Então, essa é uma definição, né? Porque o vetor nulo, ele não tem uma direção estabelecida, né? Então, dessa forma aqui, a gente vai dizer que ele pode ser ortogonal a qualquer vetor, tá? Letra D, agora a letra E. A letra E, ela diz o seguinte: se U é ortogonal a V, tá? Esse símbolo aqui, pessoal, é um símbolo de ortogonalidade, tá bom? A gente utiliza dessa forma. Né? E M pertence aos reais, né? Um número real qualquer. Portanto, né? Nosso vetor U vai ser ortogonal a MV. Então, olha, se U é ortogonal a V e M é um número real, portanto, né, se eu pegar o V e multiplicar por M, ele vai continuar sendo ortogonal ao vetor U. A gente viu lá na multiplicação de um vetor por um número real, se nós multiplicarmos o vetor por qualquer número, né, exceto zero, né, nós vamos ter que a direção dele não é alterada. Né, nós não alteramos a direção do vetor. Se antes ele era ortogonal, como a multiplicação por um escalar não altera a sua direção, ele continua sendo, né, ortogonal após a multiplicação por essa constante m. E por último aqui, nossa observação da letra F. O ângulo formado pelos vetores U e menos V é o suplemento do ângulo formado pelos vetores U e V. Né? Então aqui nós temos a questão do suplemento do ângulo. Né? Como que funciona? Deixa eu fazer o desenho aqui dos vetores. Então nós vamos ter dois vetores aqui. Um para cá. Um para cá. Eles são opostos, então esse aqui é o menos V e esse aqui é o V. No ponto médio, nós temos a origem. E aqui nós temos um terceiro vetor. Esse vetor aqui, nós vamos chamar ele de U. Né? Então, olha. Se o ângulo formado por U e menos V é o suplemento do ângulo formado por U e V, isso significa que aqui nós temos um ângulo θ, né, que é o ângulo formado entre U e V. E o suplemento do ângulo formado, ele é o quê? Ele é aquele ângulo que falta para chegar em 180 graus. Né? Então, é esse ângulo aqui. Né? Esse ângulo aqui nós podemos chamar ele de alfa, por exemplo. Né? Então, esse alfa vai ser o suplemento do ângulo θ. Né? O que é o suplemento do ângulo θ? É o ângulo que falta para formar 180, ou seja, π menos θ. Né? Digamos que o θ seja igual a 50 graus. Né? Estou atribuindo um valor arbitrário aqui. Né? Então, o meu ângulo alfa é o tanto que falta para chegar em 180 a partir de 50. Né? Logo, é 180 menos 50 igual a 130. Se o meu θ tem outro valor, tem o valor de 80, por exemplo. Óbvio que 80 seria bem mais em pé aqui, tá, pessoal? Mas é só um número aleatório. Então, se o meu θ for igual a 80, eu sei que o meu ângulo alfa é o quanto que falta para chegar em 180. De 80 até 180 falta 100, né? Então, aqui fica 180 menos 80, que é igual a 100 graus, tá? Então, essa é a nossa última observação aqui em relação ao ângulo. Tá? Lembrando que
nessa videoaula aqui nós vamos trabalhar apenas com a parte geométrica, né? A parte algébrica a gente vai ver nas videoaulas posteriores, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula aqui, onde nós vimos o ângulo de dois vetores, tá? E até nas nossas próximas aulas.